O auge do sucesso e da sofisticação foi o dinâmico banqueiro de investimentos Jayden Hartwell, de 45 anos, e sua esposa, Karen, de 42 anos, que era curadora de uma galeria de arte. Seus vizinhos tinham inveja de sua ampla casa de 5 quartos, com gramados bem cuidados e carros caros estacionados na garagem. Os Hartwells foram a pedra angular de sua cidade durante 15 anos. Eles eram membros ativos do clube de campo, davam festas extravagantes e faziam doações significativas para instituições de caridade próximas. Os 2 filhos, Atticus e Penélope, se saíram excepcionalmente bem nas atividades extracurriculares na escola particular. Os Hartwell pareciam estar vivendo o sonho americano para o mundo exterior. No entanto, uma tempestade estava se formando por trás da superfície da beleza. A fachada começou a desmoronar na primavera de 2023, expondo uma história de doença, retaliação e traição que deixaria completamente a cidade atordoada. Seus amigos, parentes e vizinhos duvidariam de tudo o que acreditavam ser verdade sobre os Hartwells como resultado dos eventos que aconteceram. O romance entre Jayden e Karen começou na Northwestern University no outono de 2003. Karen foi inicialmente descoberta por Jayden, um estudante sênior de finanças, em uma exposição de arte no campus. Ao explicar as sutilezas de uma peça abstrata particularmente marcante para um grupo de ouvintes extasiados, seus olhos brilharam de excitação. Ela estava no 3º ano estudando História da Arte. Depois que a multidão se dispersou, Jayden se aproximou dela, intrigado com sua beleza e inteligência. Ele tropeçou um pouco ao se apresentar. Seu humor rápido e interesse sincero em seu trabalho conquistaram Karen. Naquela noite, eles conversaram por horas a fio, perdendo a noção do tempo enquanto aprendiam a adorar a literatura clássica, os jantares requintados e as viagens. Uma enxurrada de gestos românticos e conversas instigantes caracterizou o namoro, com almoços inesperados no Jardim Botânico, sessões de estudo noturnas que evoluíram para discussões aprofundadas sobre suas aspirações e excursões de fim de semana para conhecer o próspero cenário artístico. Jayden conquistou Karen. Enquanto Karen fazia seu mestrado em curadoria de arte, Jayden conseguiu um emprego muito procurado em uma importante empresa de investimentos após a formatura. O relacionamento deles prosperou, apesar de suas agendas agitadas. Eles encorajaram os objetivos uns dos outros, compartilhando as vitórias uns dos outros e consolando-se mutuamente quando as coisas não saíam como planejado. Jayden pediu Karen em casamento ao pôr do sol no topo da Willis Tower, na primavera de 2008. Ele havia reservado o deck para um jantar privado. Ambos estavam apaixonados, rodeados pelas luzes cintilantes da cidade. Dominada pela emoção, Karen disse sim sem pensar. No ano seguinte, no Jardim Botânico, tiveram um casamento magnífico que combinou o talento artístico de Karen com o gosto de Jayden pelo luxo. Enquanto amigos e familiares vinham celebrar a união, vários faziam comentários sobre como o casal parecia se encaixar bem. Eles tiveram primeiros anos de casamento felizes e ambiciosos. Eles trabalharam muito para progredir em seus empregos e economizar dinheiro. Enquanto Karen se estabeleceu em seu cruel mundo artístico, Jayden perseverou em subir na hierarquia corporativa. Eles deram as boas-vindas a uma filha, Penélope, em 2011, e a um filho, Atticus, 2 anos depois. Embora a parental idade apresentasse dificuldades adicionais, também fortaleceu o seu relacionamento. Juntos, eles superaram as trocas de fraldas e as noites agitadas, e seu amor ficou mais forte a cada dia. Para todos que os conheciam, Jayden e Karen Hartwell eram o par ideal, fadados a serem felizes para o resto da vida. Mudanças sutis no relacionamento dos Hartwell começaram a surgir com o passar dos anos e seu sucesso aumentou. Por volta de 2018, quando Jayden recebeu uma grande promoção, surgiram as primeiras rupturas em sua vida aparentemente ideal. Além de um aumento significativo de renda, sua nova posição como vice-presidente de sua empresa exigiu mais tempo e foco. Karen estava se sentindo cada vez mais sozinha depois de reduzir seu emprego na galeria para se concentrar na criação dos filhos. Antes uma parte regular do relacionamento, as refeições românticas e as viagens de fim de semana tornaram-se raras. As ausências frequentes de Jayden eram explicadas por suas muitas viagens de negócios e noites no escritório. Karen inicialmente tentou ser simpática. Ela mergulhou no trabalho voluntário e concentrou-se nas atividades das crianças, convencendo-se de que o compromisso de Jayden com seu trabalho era para o bem da família. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos,
ela não conseguia se livrar da sensação de que algo havia mudado entre eles. A pressão foi percebida por amigos. Jaiden e Karen não pareciam mais se sentir atraídos um pelo outro durante eventos sociais. Suas trocas amigáveis e até profissionais substituíram suas brincadeiras alegres. Antes brilhante na presença do marido, o sorriso de Karen agora parecia frágil e forçado. Karen fez um esforço para diminuir a distância organizando férias em família e noites românticas, mas Jaiden sempre parecia preocupado e pensava em outra coisa. Quando ela expressou suas preocupações, ele as rejeitou, dizendo que estava simplesmente sob muita pressão no trabalho e que estava tudo bem. Karen não conseguiu ignorar a sensação desconfortável em seu estômago quando 2022 chegou ao fim. Além do estresse típico de uma existência ocupada, algo parecia errado. Ela não tinha ideia de que o pior resultado concebível iria em breve expor toda a extensão dos problemas do seu casamento. Em setembro de 2022, em uma noite fria de outono, as sementes do fim do casamento de Hartwell foram plantadas. Jaiden estava em um evento que sua esposa normalmente iria com ele, uma festa de gala de caridade no Art Institute. Mas Jaiden era o único que representava a família porque Karen ficou em casa com Atticus doente. Ele viu Viviana Reis, uma analista financeira em ascensão, de 32 anos, que acabará de se mudar para o escritório de uma empresa concorrente pela primeira vez. Jovem, ambiciosa e livre de obrigações familiares, Viviana era tudo o que Karen não era. Jaiden foi imediatamente atraído por seus modos confiantes e sua elegante roupa preta. Eles jantaram na mesma mesa e, com o passar da noite, Jaiden ficou encantado com as brincadeiras espirituosas de Viviana e seu profundo conhecimento do setor financeiro. Horas se passaram durante o discurso, que fluiu naturalmente de histórias pessoais para tendências do setor. Jaiden ficou animado pela primeira vez em anos, lembrando-se da paixão que experimentou quando criança. Eles trocaram cartões de visita quando o evento chegou ao fim, ambos demorando muito enquanto as pontas dos dedos se tocavam. Mesmo depois de chegar em casa naquela noite, Jaiden não conseguiu afastar a imagem de Viviana, embora dissesse a si mesmo que era apenas por interesse profissional. Sob o pretexto de networking e possível colaboração firme, Jaiden e Viviana começaram a se encontrar com frequência ao longo das semanas seguintes. As reuniões de café evoluíram para almoços de trabalho, que por sua vez levaram a coquetéis depois do trabalho. Todas as vezes, Jaiden se abria com Viviana sobre assuntos mais íntimos, incluindo dificuldades profissionais e frustrações domésticas. Por sua vez, Viviana sentiu-se atraída pela força e conquistas de Jaiden. Ela pensou que ele poderia ser mais do que apenas um possível mentor. Ela ouviu seus problemas com simpatia, proporcionando a Jaiden o apoio e a compaixão que ele sentia que faltavam em sua vida. A distinção entre vida pessoal e profissional rapidamente tornou-se nebulosa. O primeiro beijo foi resultado de uma sessão de estratégia noturna na casa de Viviana. Movido pela paixão e pela excitação do proibido, Jaiden ultrapassou um limite que nunca acreditou que pudesse. Naquela noite, enquanto voltava para casa, sua mente estava dividida entre a excitação e a culpa. Ele se assegurou de que era um incidente isolado e que o impediria imediatamente. Porém, com o passar dos dias, ele descobriu que não poderia evitar Viviana. O que tinha começado como uma reunião acidental estava rapidamente a transformar-se num assunto sério que teria efeitos desastrosos para todas as partes. Enquanto Jaiden se envolvia mais com Viviana em janeiro de 2023, Karen recebeu notícias que iriam abalar seu mundo. O que ela inicialmente considerou sinais de exaustão e estresse era, na verdade, algo muito mais sombrio. Karen recebeu um diagnóstico de câncer de mama em estágio 3 após uma bateria de testes e uma biópsia. Karen estava sentada sozinha na sala de exame antissético no dia em que foi diagnosticada, com a cabeça girando enquanto o oncologista repassava cuidadosamente o tratamento. Ela estava tão entorpecida que mal prestou atenção ao que o médico dizia sobre radiação, quimioterapia e estatísticas de sobrevivência. Ela realmente queria que o marido estivesse com ela naquele momento, mas Jaiden não foi encontrado e seu telefone foi direto para a caixa postal. Naquela noite, quando ela finalmente contou a notícia a Jaiden, ele reagiu com uma mistura de descrença e o que Karen considerou desinteressado. Ela soluçou enquanto ele a abraçava e dizia palavras de consolo, mas não conseguia se livrar da sensação de que os pensamentos dele estavam em outro lugar. Sem saber a verdadeira causa de sua atenção, ela atribuiu o distanciamento ao esforço de lidar com o diagnóstico. As semanas que se seguiram foram repletas de compromissos e escolhas.
Karen estava decidida a enfrentar a sua batalha com coragem, por isso dedicou-se ao estudo de grupos de apoio e possibilidades terapêuticas. Havia uma tensão perceptível entre eles, embora Jaiden ajudasse a providenciar ajuda extra para as crianças e a acompanhasse às consultas médicas. Jaiden sentiu muita culpa por dentro. A doença de Karen não poderia ter surgido em pior momento, pois o seu caso com Viviana estava cada vez mais intenso. Ele estava preso entre o crescente afeto pela amante e a obrigação para com a esposa. Ele começou a sentir os efeitos da tensão de manter sua vida dupla enquanto ajudava Karen durante sua doença. Na tentativa de consertar seu relacionamento com o marido em meio a esse obstáculo que mudou sua vida, Karen recorreu a Jaiden em busca de apoio emocional enquanto se preparava para iniciar sua primeira rodada de quimioterapia. No entanto, o homem que costumava ser o seu apoio agora parecia distante e inacessível. Ela não tinha ideia de que o pior de sua traição ainda estava por vir. Jaiden Hartwell descobriu que levava duas vidas completamente diferentes quando o inverno deu lugar à primavera. Durante o dia, ele era o marido prestativo, levando Karen às consultas de quimioterapia, cuidando da casa e mantendo a vida dos filhos normal. Ele era o amante ardente de Viviana à noite, quando conseguia escapar do estresse da vida doméstica e entrar em um mundo de prazer. A vergonha de Jaiden por seu adultério foi agravada pela doença de Karen. Com energia renovada, mergulhou na profissão, usando-a como pretexto para se distanciar das duas mulheres. Trabalhar até altas horas da noite se transformou em seu refúgio, um refúgio seguro onde ele poderia escapar enfrentando as consequências de suas decisões. No início, Karen culpou as ausências de Jaiden pelo estresse de sua doença e pelas responsabilidades de sua profissão, já que ela estava fraca devido aos tratamentos e se concentrava em melhorar. Durante esse período difícil, ela apoiou-se fortemente em sua irmã Imogen e em um círculo unido de amigos que a apoiaram. Embora nenhum deles ousasse expressar suas preocupações sobre as ações de Jaiden, eles ofereceram o apoio emocional que seu esposo não parecia estar oferecendo. Viviana, entretanto, ficava cada vez mais irritada com as restrições do relacionamento. Com dicas de um futuro juntos, ela incentivou Jaiden a dedicar mais tempo e foco. Incapaz de se comprometer totalmente, mas sem querer deixá-la ir, Jaiden a acalmou, prometendo levá-la em uma viagem até que as coisas em casa estivessem mais estáveis. A tensão começou a afetar toda a família à medida que o tratamento de Karen prosseguia. Penélope, de 12 anos, tornou-se introvertida e sombria como resultado das ausências frequentes do pai e da doença da mãe. A menor provocação, Atticus, de 9 anos, ficava ansioso, agarrando-se a Karen e desatando a chorar. A casa, antes alegre, se transformou em um foco de conflitos e animosidades tácitas. Vizinhos e amigos começaram a observar a mudança na dinâmica da família Hartwell. Nos churrascos do bairro e nos recolhimentos escolares, ouviam-se sussurros. Enquanto alguns ponderavam se havia discórdia conjugal, outros conjeturavam sobre a gravidade do estado de Karen. Dominique Faust, colega de trabalho de Jaiden, o pegou com Viviana em um restaurante do outro lado da cidade, mas não compartilhou suas preocupações, pois não queria causar mais problemas para a família. Jaiden caminhava por uma linha cada vez mais perigosa à medida que o verão se aproximava. Seu desempenho estava começando a piorar no trabalho, em casa e com Viviana. Ele tinha alterações de humor, distraía-se facilmente e ficava com raiva. Mesmo estando fraca, Karen sabia que algo estava seriamente errado, mas não tinha forças para enfrentá-lo de frente. O ponto crítico estava se aproximando e se manifestaria de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Jaiden não tinha ideia de que seu castelo de cartas meticulosamente construído iria desabar ao seu redor enquanto ele e Viviana preparavam a partida. Quando julho de 2023 chegou, trazendo consigo uma onda de calor opressivo, Jaiden Hartwell fez uma escolha que mudaria sua vida e a vida de outras pessoas ao seu redor para sempre. Como o tratamento de Karen deveria durar todo o verão, Jaiden declarou que precisava viajar para as Ilhas Cayman em uma viagem de negócios para finalizar um contrato significativo. A notícia foi recebida com um leve aceno de cabeça por Karen, que estava pálida e cansada da última rodada de terapia. Ela apenas pedia que ele telefonasse com frequência para saber como ela e as crianças estavam, já que ela estava exausta demais para questionar a necessidade ou o momento da viagem. Ao olhar para a esposa, Jaiden sentiu uma pontada de arrependimento, mas foi insuficiente para impedi-lo de executar seus planos. Na verdade, não houve acordo comercial.
Jaiden usou seus contatos para reservar uma opulenta propriedade privada em uma praia remota para Viviana e ele próprio para um retiro romântico de uma semana. Ele justificou seu comportamento ao fazer as malas e esconder presentes para Viviana em meio às roupas. Lembrou-se de que, depois de toda a tensão dos últimos meses, tinha direito a algum alívio. Jaiden e Viviana jogaram a cautela ao vento assim que chegaram ao seu paraíso tropical. Eles se deliciavam com jantares caros, bebiam coquetéis e relaxavam na praia durante o dia. Ambos se deleitavam com a liberdade de estarem juntos abertamente e suas noites eram repletas de paixão. Jaiden se perdeu inteiramente na visão de uma vida com Viviana, empurrando Karen e seus filhos para o fundo de sua mente. A saúde de Karen piorou quando eles voltaram para casa. Ela estava acamada e com febre devido aos graves efeitos colaterais de sua medicação mais recente. Imogen ficou cada vez mais irritada com a ausência do cunhado e mudou-se brevemente para ajudar com as crianças e com os cuidados de Karen. O telefone de Jaiden permaneceu sem resposta, apesar de suas tentativas persistentes de contatá-lo. Inconscientemente, Penélope iniciou a cadeia de eventos que revelaria a traição de Jaiden. Ela optou por encomendar flores para Karen usando o cartão de crédito de emergência que Jaiden lhe dera, pois estava chateada com a ausência do pai e preocupada com a mãe. Ela fingiu ser Karen e ligou para o número de atendimento ao cliente para saber sobre compras anteriores depois que o cartão foi rejeitado. Cedido pela farsa de Penélope, o agente de atendimento ao cliente exibiu uma lista de cobranças de restaurantes sofisticados, joalherias, ilhas Cayman e lojas. Perplexa e perturbada, Penélope contou isso à tia Imogen. Imogen achou que era hora de agir quando suas suspeitas foram finalmente validadas. A verdade sobre a viagem de negócios de Jaiden e seu caso contínuo com Viviana foi logo revelada pelo investigador particular que ela contratou. Equipada com este conhecimento e provas, Imogen reuniu-se com Karen para revelar toda a extensão da traição do seu marido. Ela apresentou as evidências coletadas pelo investigador particular, incluindo vídeos com data e hora de Jaiden e Viviana entrando e saindo de sua vila, fotos do casal juntos nas ilhas Cayman e documentos de despesas generosas, tudo de maneira diplomática, mas intransigente. Os dedos de Karen agarraram com força o braço da cadeira enquanto ela ouvia com uma quietude assustada. Ela experimentou uma ampla gama de emoções à medida que a imagem completa do engano de Jaiden se tornou clara. Raiva, humilhação, choque e depois uma determinação de aço. Karen ficou em silêncio por um tempo depois que Imogen terminou de falar. Então ela disse: "O que fazemos agora?" Com uma voz mais firme do que ela sentia. Imogen respondeu: "O que quer que você queira fazer, estou aqui para ajudá-lo, não importa o que aconteça", sentindo-se feliz porque a reação de sua irmã não foi de desesperança. Com o apoio firme de sua irmã e a realidade brutal diante dela, Karen começou a planejar sua retaliação naquele exato momento. Ela se recusou a ser definida pela infidelidade ou doença do marido. Em vez disso, ela seria responsável pela sua história e garantiria o seu destino de acordo com os seus próprios termos. Karen passou por uma metamorfose ao aceitar a verdade comovente do adultério de Jaiden. Uma raiva calculista e gelada substituiu rapidamente o choque e a angústia iniciais. O corpo de Karen estava fraco, mas a sua mente estava afiada com um propósito. Ela entendeu que Jaiden havia decidido arruinar o casamento deles, embora o câncer tivesse ameaçado matá-la. Durante as horas tranquilas da noite, enquanto Imogen permanecia vigilante e seus filhos dormiam, Karen começou a preparar sua estratégia. Nem a doença, nem a traição do marido a reivindicariam como vítima. Karen tomou a decisão de assumir o controle de seu futuro, começando pela estabilidade financeira que Jaiden ameaçara de forma tão imprudente, com uma clareza que ela não sentia há meses. Karen ligou para Ezra Cruz, um astuto advogado de divórcio que adota uma abordagem brutal em casos de grande repercussão, na manhã seguinte. Ezra descreveu as escolhas de Karen numa reunião privada, afirmando que ela tinha argumentos convincentes para um acordo favorável, dadas as circunstâncias. Mas Karen tinha outros planos. Karen iniciou sua estratégia com o apoio resoluto de Imogen e a orientação relutante de Ezra. Ela começou registrando meticulosamente a infidelidade de Jaiden e sua deserção enquanto ela não estava bem. Ela então perguntou discretamente sobre vendas privadas rápidas para uma série de obras importantes de sua coleção, entrando em contato com seus antigos amigos do mundo da arte. Os seus bens conjuntos eram o aspecto mais importante e perigoso do seu esquema. Karen começou a liquidar suas contas usando a procuração que Jaiden lhe dera anos antes para emergências.
Ela dedicou horas intermináveis e tomou decisões estratégicas para transformar seus investimentos em dinheiro sem disparar nenhum sinal imediatamente. Karen foi levada a trabalhar por uma combinação de raiva justa e uma determinação renovada de garantir o futuro dos seus filhos. Ela transferiu dinheiro cuidadosamente entre novas contas que abriu apenas em seu nome. Em poucos dias, a casa de férias da família em Michigan foi vendida a um comprador em dinheiro, após ser discretamente colocada à venda. Karen manteve o olhar de uma mulher que só se preocupava com a saúde durante aquele período agitado de atividades. Ela participou de reuniões de grupos de apoio, continuou seus tratamentos e até conseguiu manter a programação regular de Penélope e Atticus. Apenas Imogen, que era ao mesmo tempo confidente e colaboradora no esquema audacioso da irmã, estava ciente de toda a extensão dos atos de Karen. Karen experimentou uma sensação sombria de realização à medida que os dias passavam e o retorno de Jayden se aproximava. No sentido mais profundo da palavra, ela recuperou o controle. A única coisa que restava fazer era esperar que o homem que a enganou voltasse para casa e lidasse com as consequências de suas ações. Jayden Hartwell voltou de suas férias de negócios nas Ilhas Cayman em uma ensolarada tarde de sábado no final de julho, sentindo-se relaxado e bronzeado. Ele sentiu uma sensação de remorso ao entrar na garagem da mansão em Riverton, porque sabia que teria que voltar à sua posição de pai e marido amoroso. Sua dupla existência meticulosamente elaborada estava prestes a entrar em colapso, mas ele não sabia disso. Jayden gritou por Karen e pelas crianças e entrou na casa anormalmente silenciosa. Ele ficou surpreso com o silêncio que encontrou. Foi até a cozinha e descobriu seu nome na bela caligrafia de Karen, num grande envelope pardo sobre o balcão. Jayden abriu o envelope com uma sensação crescente de pavor. Documentos do divórcio e uma carta de Karen explicando como ela soube do caso dele e de sua ausência durante seus tratamentos médicos foram descobertos lá dentro. Depois de anos apoiando sua profissão e criando a família, ela liquidou seus bens conjuntos, ficando com o que considerava sua parte justa, dizia-lhe o último parágrafo da carta. Jayden correu para seu escritório em pânico e tentou acessar suas contas bancárias online. Sem acesso, a maior parte do fundo havia sido vendida na semana anterior, ele descobriu quando ligou para seu gerente financeiro. A casa de férias, vendido. Sua inestimável coleção de obras de arte, perdido. Jayden afundou-se em sua cadeira de couro do escritório, seus pensamentos girando enquanto a verdade sobre sua situação se manifestava. A mensagem de Viviana em seu telefone vibrante perguntava sobre seus planos para o próximo fim de semana. À luz de tudo o que havia perdido, a vida de Jayden de repente parecia sem sentido e mal orientada enquanto ele olhava para a televisão. Ele ouviu a porta da frente se abrir naquele momento. Passos pesados demais para serem de Karen chegaram ao seu escritório. Imogen apareceu quando a porta se abriu. Sua expressão era uma máscara de raiva gelada. Jayden percebeu que ela estava lá para garantir que ele percebesse toda a extensão de seus erros e as repercussões que estavam apenas começando a se materializar. O caso foi investigado por um agente especial da Divisão de Crimes de Colarinho Branco do FBI. Para encontrar quaisquer indícios de fraude ou lavagem de dinheiro, sua equipe iniciou a laboriosa tarefa de rastrear os movimentos dos ativos dos Hartwells. Para sua surpresa, descobriram uma rede complicada de transações, todas devidamente registradas e totalmente legais. Karen teve o cuidado de permanecer dentro dos parâmetros legais de seus atos, e o uso de sua procuração estava dentro de seus direitos. A investigação, no entanto, revelou algumas atividades financeiras duvidosas em nome de Jayden. Além da viagem com Viviana, seus demonstrativos de despesas mostravam o hábito de gastos extravagantes. Saques incomuns de dinheiro, presentes não divulgados e indícios de tentativas de ocultação de bens no exterior estiveram presentes. A investigação do agente Vega revelou ligações entre Jayden e uma série de empresas que recentemente foram objeto de investigações de uso de informações privilegiadas. As evidências implicavam que Jayden vinha agindo com cautela em seus contatos profissionais, mesmo que não estivesse diretamente implicado. O caso finalmente foi a julgamento na primavera de 2024, quase um ano após o colapso da família Hartwell. Os advogados de Jayden tentaram retratar Karen como um indivíduo rancoroso que confiscou bens ilegalmente em um frenesi de ciúme após reagir de forma exagerada a uma transgressão menor. Eles sustentaram que, além de arruinar a vida de Jayden, as atividades dela tiveram um efeito prejudicial sobre os filhos e poderiam ter comprometido o dinheiro dos clientes de sua empresa.
Esta história foi cuidadosamente destruída pela equipe de Karen, liderada pelo Amargo Cruz. Eles forneceram documentação sobre as irregularidades financeiras de Jaden, seu caso de longo prazo e sua indiferença durante o tratamento do câncer de Karen. Imogen e vários ex-colegas de trabalho de Jaden estavam entre as testemunhas que atestaram sua conduta inconsistente e falhas morais nos meses anteriores à revelação de seu adultério. O testemunho mais incriminador foi prestado por Viviana Reis, que, em troca de imunidade, revelou todo o âmbito da sua relação com Jaden, incluindo os seus comentários desdenhosos sobre a condição da sua esposa e a sua promessa de deixar Karen. Tornou-se evidente durante o julgamento que o caso evoluiu para algo mais do que um simples divórcio. Devido à complexidade do caso, o juiz teve que levar em consideração tanto os possíveis aspectos ilegais das transações financeiras de Jaden quanto o rompimento do casamento. Após semanas de depoimentos dramáticos e estratégias jurídicas hábeis, o tribunal estava pronto para emitir a sua decisão. Jaden foi condenado a 3 anos em uma prisão de segurança mínima depois de ser considerado culpado de vários crimes financeiros.